Babilônia. Só de ouvir esse nome, a gente já pensa em maravilhas impossíveis, em poder antigo. Mas sabe, por trás das lendas da Torre de Babel e dos Jardins Suspensos, existe uma história muito real. Uma história de inovação, de justiça e, acima de tudo, de sobrevivência. Então que tal a gente mergulhar a fundo e separar o que é mito do que é fato para descobrir a verdadeira Babilônia? Essa citação de um dos primeiros exploradores europeus a chegar lá resume bem o mistério da Babilônia. Imagina a cena. O cara chega esperando encontrar umas ruínas claras, organizadas, mas em vez disso ele encontra uma paisagem tão gigantesca, tão coberta de vestígios, que era quase impossível entender o que era o quê. Essa confusão toda é a chave para a gente entender por que a Babilônia virou esse lugar onde a história e o mito se misturam tanto. Para a gente encontrar a Babilônia de verdade, a gente precisa voltar bastante no tempo. Muito antes das lendas mais famosas. Vamos falar de um rei que mudou as regras do jogo para sempre, Hammurabi. Ele não construiu a cidade com mitos, mas com algo muito mais forte e duradouro, a lei. O que é realmente revolucionário aqui não é só o objeto, sabe? É a ideia por trás dele. Antes de Hammurabi, a justiça era muitas vezes uma coisa arbitrária, na base do eu acho. Ao escrever 282 leis numa pedra gigante e botar no meio da praça, ele estava dizendo algo radical. A lei não é segredo de rei ou de sacerdote. Ela é pública, todo mundo pode ver, e como mostra a imagem lá no topo, ela vem dos deuses. Isso, gente, era transparência no século XVIII antes de Cristo. Pensa nisso. Mas olha só, essa transparência toda não queria dizer que a justiça era igual para todo mundo. Longe disso. Essa tabela mostra um ponto fundamental. A justiça na Babilônia dependia totalmente de quem você era. Se um cara da elite, um Awilum, machucasse outro da elite, a punição era física, na mesma moeda. Agora, se a vítima fosse um plebeu, um mushkinum, a coisa mudava para uma multa em prata. E se fosse um escravo, o ardum? Bom, aí o dono dele recebia uma compensação. Ou seja, a lei era previsível, mas era profundamente desigual. O princípio por trás de tudo isso era o que a gente conhece como olho por olho, dente por dente. A chamada lex talionis. Pode parecer brutal hoje, claro, mas pensa bem. No mundo sem um sistema de justiça como o nosso, isso criava uma certa ordem, uma previsibilidade. A punição era proporcional ao crime, e essa ideia, por mais dura que fosse, evitava vingança sem fim e plantou a sementinha do que um dia viria a ser o Estado de Direito. E foi essa base de previsibilidade legal, mesmo sendo desigual, que deu a estabilidade que a Babilônia precisava para, séculos depois, ressurgir das cinzas e atingir seu auge. Um auge não só de poder, mas como uma verdadeira vitrine de engenharia e arquitetura para o mundo antigo. A história da Babilônia é longa, cheia de altos e baixos, sabe? Por séculos, ela foi dominada por outros povos, como os cassitas e os assírios. Mas aí, em 626 a.C., tudo muda. Um general chamado Nabopolassar lidera uma rebelião que não só liberta a Babilônia, mas a transforma na capital de um império novo e muito poderoso. Mas foi o filho dele, o famoso Nabucodonosor II, que pegou essa Babilônia renascida e a transformou na lenda que a gente conhece. O cara tinha uma visão. Ele começou um programa de construção absurdo com um objetivo claro: fazer da Babilônia não só a maior cidade da sua época, mas um espetáculo que deixaria o mundo inteiro de queixo caído. E o maior símbolo disso tudo? Com certeza o portão de Ishtar. Tenta imaginar. Você está andando pela avenida principal da cidade e dá de cara com essa estrutura monumental. Um azul cobalto brilhante, coberto com centenas de dragões e touros em relevo. Aquilo não era só decoração, era uma mensagem clara de poder, de riqueza e de fé. Bem no coração da cidade se erguia o Etemenank, uma torre-templo gigante, um zigurate, dedicada ao deus Marduk. Com seus 7 andares subindo em direção ao céu, é quase certeza que foi essa a construção que inspirou a famosa história da Torre de Babel. Mas, para os babilônios, aquilo não era um ato de arrogância, pelo contrário. Era o fundamento do céu e da terra, o ponto de conexão entre o mundo dos mortais e o divino. Ok, a gente falou de maravilhas que realmente existiram, mas e a mais famosa de todas? Pois é, ela talvez nunca tenha estado na Babilônia. Vamos dar uma de detetive agora e investigar um dos maiores mistérios da arqueologia. Então, aqui está o problema. Os Jardins Suspensos são a única das 7 maravilhas do mundo antigo cuja localização nunca foi de fato comprovada. E o mais bizarro de tudo, não existe um único texto babilônico da época de Nabucodonosor falando sobre eles. Nenhuma inscrição,
nenhum registro. E os arqueólogos nunca acharam nenhuma evidência física no local. Nadinha. E se a gente estiver procurando no lugar errado? É o que uma teoria moderna e bem convincente sugere. Essa tabela comparativa mostra o porquê. Do lado da Babilônia, a gente só tem lendas, histórias contadas muito tempo depois. Já para Nínive, centenas de quilômetros ao norte, aí a história é outra. A gente tem evidências concretas, inscrições do próprio rei Senaqueribe se gabando dos seus jardins, um sistema de aqueduto super sofisticado e até desenhos em relevo nos palácios que mostram exatamente esse tipo de jardim. Ou seja, as pistas são muitas. O rei da Assíria, Senaqueribe, não só construiu jardins espetaculares em Nínive, como fez questão de registrar isso. Ele descreveu o sistema complexo de aquedutos que ele criou para levar água para lá e chamou os jardins de uma maravilha. É muito provável que os historiadores gregos, escrevendo bem depois, tenham simplesmente confundido as bolas, atribuindo a maravilha de Nínive à cidade mais famosa da região, a Babilônia. Mistério resolvido? Parece que sim. Mas a história da Babilônia não acaba aí não, ela continua até hoje. Vamos dar um salto no tempo para ver como esse lugar incrível está enfrentando os desafios do mundo moderno e, de certa forma, renascendo. E olha, a história recente foi bem dura com a Babilônia. Depois da invasão do Iraque em 2003, uma base militar foi construída literalmente em cima das ruínas. Veículos pesados passaram por cima de tudo, trincheiras foram cavadas em áreas arqueológicas. O estrago foi enorme, a ponto de um relatório do Museu Britânico chamar a situação de chocante. Mas a boa notícia é que o jogo virou. Hoje existe um esforço gigante para salvar a Babilônia. Depois de anos de luta, ela finalmente virou Patrimônio Mundial da Unesco em 2019. Organizações internacionais estão trabalhando para reverter os danos, usando técnicas antigas para restaurar as estruturas e, o que talvez seja o mais importante, treinando uma nova geração de especialistas iraquianos para protegerem o seu próprio legado. E o resultado? Já dá para ver. O turismo está voltando com força. Quase 50 mil visitantes em um ano é um número que mostra um interesse renovado, não só de estrangeiros, mas também dos próprios iraquianos, que estão se reconectando com um símbolo central da sua identidade. A Babilônia está voltando a ser um lugar de encontro e de orgulho. E sabe o que é mais incrível? O legado da Babilônia nunca foi embora. Ele está no nosso dia a dia. Já parou para pensar por que o minuto tem 60 segundos e o círculo tem 360 graus? Pois é, a gente pode agradecer aos astrônomos e matemáticos da Babilônia. O sistema de base 60 que eles criaram é uma inovação de milhares de anos que ainda organiza a nossa vida hoje. No fim das contas, a história da Babilônia é uma viagem do mito à realidade, da lei à lenda, da destruição à redescoberta. Enquanto cada tijolo antigo é cuidadosamente salvo, a cidade nos força a pensar sobre a complexidade da justiça, sobre a fragilidade das nossas maravilhas e sobre a resiliência incrível da nossa herança. A grande questão que fica é: o que mais a Babilônia ainda tem para nos ensinar?